Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Entre Linhas, pois é o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 5º vídeo dessa série, o tempo passa, o tempo voa, onde nós estamos estudando aqui, lição por lição, o livro de Êxodo. E nós vamos estudar hoje a Páscoa, a última praga que nós não estudamos na semana passada. Vamos estudar agora a última praga, a Páscoa e toda essa saída, esse processo de saída aí do povo hebreu do Egito, beleza? Hoje o quarteto está completo aqui novamente, graças a Deus. Temos aqui o Ricardo, temos o Alexandre e também temos o Marcos André, pessoal. E queremos ter você também inscrito nesse canal e também sinalizado lá com o joinha, muito importante, Deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de estudar, gostam de entender quanto conhecimento, quantas entrelinhas nós trazemos aqui para vocês. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui, então, o Ricardo para a lição de sábado, eu queria agradecer aqui os comentários, ou os comentaristas do canal, que isso é importante. Então, deixar um alô, quem teve lá o capricho, a dedicação de deixar uma palavrinha lá. Nilza Amaral, um abraço. Marcelo Eduardo Quintão, Rosângela Correia, Ronilda Mendes, Marcos Molina, Luzilene Araújo, Vitória Fernandes, a Hilda Pinheiro, mãe do nosso querido Ian Pinheiro, Vera Simões, Eloy Zaikwank, esse nome, depois até pegar o perfil completo aqui, Maria Feitosa, Andréia Sampaio, Célia Antônio Coelho, Ilza Viana, a Ilza, Ilza querida, que sempre está conosco no canal, nos ajudando, e temos também aqui a Edna Patrícia, só pegar o nome certinho aqui, Heloísa Iwankil. Acho que é isso a minha pronúncia, perdão, mas obrigado a cada um aí que dedicou o seu precioso tempo para deixar um alô, e o pessoal vai comentando, lendo, curtindo, mas é isso aí, pessoal, valeu mesmo. Bom, vamos começar então o nosso estudo aqui sobre a Páscoa, a última praga e tudo mais, mas antes, mais uma vez, não podemos estudar a palavra de Deus sem antes clamar que nosso Deus esteja conosco, esteja nos dirigindo nesse estudo. Então vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, porque nos deste tão belas condições de estarmos aqui reunidos nós quatro, mas não estamos sós, mesmo se estivéssemos, já é gostoso conversar sobre a Tua Palavra, mas estamos reunidos aqui com centenas e milhares de pessoas que também te buscam e buscam entender um pouco da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por esse tema que estamos estudando, pelas lições que estamos aprendendo e que hoje possamos ainda aprender mais lições e termos aqui mais decisões para que a nossa vida seja alinhada ao Teu querer, Senhor. Use mais uma vez o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim e também aos nossos ouvintes, para que eles não sejam somente um mar morto, mas seja um rio aí que jorre o conhecimento para aqueles que precisam ao redor deles também. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, sábado é com você. Vamos lá. Lição 5. Lição 5, nós temos ali a Páscoa. Por favor, quando vocês chegarem na lição de terça-feira, vocês não leiam Pesach. É Pessah. Bom? Então, a expressão hebraica Pessah, ela significa saltar, passar por cima. Por quê? Ela tem uma conexão direta com a 10ª e última praga. Tem uma questão interessante que o Alexandre tocou, que eu vou só comentar a expressão hebraica quando chegar na hora dele participar, mas eu vou seguir aqui por enquanto na ponta da linha. Vamos lá. É o verso para memorizar. Quando seus filhos perguntarem,
Que rito... vai lá, Lúcio, coloca lá o Êxodo 12, 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, é justamente esse o significado de passar, saltar, passar por cima. Passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Eu acredito que eu vou ter que trazer agora essa questão da morte dos egípcios, antes de falar propriamente da festa, dos tempos determinados e tudo mais. Eu deixei, inclusive, essa parte aqui, os colegas não estão nem sabendo que eu tinha preparado alguma coisa sobre isso. Aqui, achei. O Lúcio vai pegar para mim Êxodo 12, 38 e vai jogar na tela. Joga para a gente lá, Lúcio. Beleza. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gados e muitíssimos animais. O que essa passagem tem a ver com o verso áureo, com a dúvida que se desloca, inclusive vai chegar o momento do Lúcio, vai ter uma pergunta, né? Eu estava comentando aqui antes, como é que pode o amor do eterno, o amor do divino se relacionar com o fato de que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Matou primogênitos, provavelmente muitos primogênitos egípcios, né? Às vezes inocente, estava lá, não tinha nenhuma controle, decisão política de nada, né? E, bom... Bebezinho. Sim, aquela passagem que eu citei para vocês, gente, ela tem uma expressão hebraica, Erev Hav, que Erev significa mistura, combinação, Hav, grande número. Então, uma numerosa mistura saiu do Egito. E dessa expressão, desse signo, temos 3 interpretações diferentes do que seria essa mistura. Primeira interpretação é que seriam estrangeiros no Egito, pessoas de outras etnias não egípcias ou de outros povos que viviam no Egito, assim como os hebreus viviam no Egito como servos e escravos ou refugiados, e sofriam também do mesmo regime de escravidão, e viram a chance de libertação e foram juntos. Essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação é que alguns estudiosos, inclusive na tradição judaica, tem alguns que trabalham um pouco isso, que seriam egípcios que viram aqueles sinais miraculosos e se converteram e passaram a crer em Yahué, em Adonai, em o Deus, no Deus de Israel. E também tem alguns estudiosos, inclusive algumas fontes rabínicas, né, que entendem que eram oportunistas, que eram agregados, que inclusive causaram muitos problemas na época que atribuem a eles, né, esses problemas, inclusive aquela questão da idolatria, o bezerro de ouro, essa massa que teria levado El Hav. E o que isso tem a ver com a questão que foi lançada, né, dos primogênitos? Tem a ver o seguinte, gente, a questão que se coloca é: será que a instrução que foi dada aos hebreus poderia também ter sido ofertada a
outros povos ou até mesmo aos egípcios? Será que eles tiveram a oportunidade? O Alexandre lançou essa questão e ele utilizou ainda alguns signos ali. Ele disse o seguinte, antes das câmeras ligarem. Pode falar lá, Alexandre, sobre a porta da graça que você falou. Assim, eu falei que essa questão, para mim, eu coloco na caixinha da dúvida, né? E que a forma que eu tenho de conseguir colocar ela na caixinha da dúvida é entender que Deus sempre tem que manter a graça como um canal aberto. No momento em que há o juízo, tem que ter a saída pela graça. E se a graça não estivesse disponível de alguma forma para os judeus, tanto quanto para os egípcios, isso seria incompatível com algumas concepções de Deus. Então, eu acredito que houve possibilidade de salvar os egípcios também com a Páscoa. Eles poderiam estar na casa dos hebreus, os vizinhos poderiam estar juntos. Só a gente pensar que um tempo depois, quando o povo sai levando tesouros, né? E agora, trazendo para o popular, bem popular mesmo, rapaz, se eu sou egípcio, eu já vi o rio ficando vermelho. Eu já vi apodrecer as coisas. Eu já vi gafanhoto, eu já vi rã, eu já vi piolho, eu já vi pereba, eu já vi cair pedra do céu, eu já vi os bichos morrer. Agora eu olho para aquele povo escravo, eles estão tudo pintando os umbral da porta de sangue. Rapaz, eu iria no mínimo perguntar o que é isso, né? Bom, vamos lá. Então, gente, o que essa é no campo, novamente, da especulação. Não existe um texto que nos forneça um dado cabal de que essa Erev Rav, essa multidão mista, né? Se eram egípcios, se eram povos escravos, ou o que era, mas temos as três interpretações. E pode ser as três, né? Elas não são excludentes. Não são. Mas o ponto é o seguinte: se por um acaso forem egípcios, é um grande indício que aquilo que o Alexandre falou aconteceu. Se por um acaso forem escravos, também é um indício que essa porta da graça também estaria aberta. Então, essa expressão pode ser um indício, mas, repito, estamos apenas no campo da ilação, da especulação, não temos um texto cabal dizendo isso, um indício de que havia isso que o Alexandre está fazendo, que a possibilidade de que essa porta da graça ela se aplicava não só aos hebreus, mas a todas as pessoas que estavam vendo aqueles eventos. Beleza? Então, agora vamos seguir e vamos voltar aqui para a questão da festa da Pessah, da Páscoa. Vamos para a ponta da linha, aqui do sábado. A 10ª e última praga estava prestes a cair. A última advertência havia sido dada. A decisão final precisava ser tomada. Era realmente uma questão de vida ou morte, não apenas a vida de um indivíduo, mas a prosperidade de famílias e toda a nação estava em jogo. O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. A atitude dele em relação ao Deus vivo determinaria não apenas seu próprio futuro, mas também a de suas nações. Como nos sentimos e o que fazemos quando a gravidade das circunstâncias pesa sobre nós e precisamos escolher o próximo passo e a direção a seguir? Essa é uma escolha que pode afetar a vida de muitos outros além de nós. Deus está sempre disposto a nos conceder sabedoria, entendimento. O autor vai trazer citar duas passagens que falam isso, Coríntios e Filipenses. O problema, no entanto, é que nosso coração teimoso nem sempre deseja fazer o que é certo. Sabemos o que é correto, mas nos recusamos a fazê-lo. Bom, não é propriamente uma discordância, né, mas é uma interpretação que o autor da lição e uma aplicação que o autor da lição ele
utilizou, né, que nós sabemos, né, que o nosso coração sabe o que nós devemos fazer. E nem sempre. Vamos ser sinceros, o nosso coração, na maioria das vezes, ele não sabe. E muito... Enganoso é o coração do homem. Isso. Isso. E muito em função disso em função da mistura da Babilônia discursiva, sabe? Que dentro do nosso campo teológico, sabe? O discurso religioso, o discurso evangelístico, ele está contaminado por falácias que misturam erro, verdade com acerto, que tem fins que não são teológicos, que não são cristãos, tem intenções espúrias que contaminam esse discurso, muitas vezes relacionado à área econômica, muitas vezes relacionado à área política, muitas vezes relacionado a interesses sociais ligados a poderes, a questões terrenas passageiras, a questões bem marcadas e bem determinadas, e nós podemos estar reproduzindo esse discurso falacioso sem perceber, no nosso meio. É muito importante refletir no verdadeiro caráter do Messias, porque até esse caráter pode ser maquiado no nosso discurso. Nós podemos estar pregando, testemunhando sobre o Messias que, na verdade, não existe. Mas, Ricardo, não só no discurso, né, mas na própria imagem, nós temos um Jesus de olho azul, com cabelos lindos, sedosos. Então, a imagem dele já é distorcida. Sim, nós temos o Lúcio deu um bom exemplo do que aconteceu em razão da colonização europeia, né? O Cristo, ele ficou com características, com sinais de um europeu, de um alemão, de um ariano, louro, dos olhos azuis, muito em razão da arte também, né? A arte, ela vai refletir muito essa ideia de uma centralidade europeia, né, que, de certa forma, contaminou também o discurso. Essa contaminação, eu ainda acho que é uma contaminação que causa menos problemas. Mas quando ela ganha uma dimensão socioeconômica e prática, esse é o maior problema. E muitas vezes nós não identificamos isso. E nós pensamos que nós estamos livres disso. Quando nós falamos que nós não temos ideologia, porque muitas vezes nós não entendemos. As palavras, gente, elas são apropriadas pelas pessoas, pelos campos, pelas esferas de conhecimento, e elas ganham significados distintos. Ideologia também é uma palavra que muitas vezes ela eu não vou nem reexplicar o que significa ideologia, mas eu vou simplesmente, para facilitar para vocês, aquilo que significa realmente ideologia é utilizado no nosso meio, inclusive foi utilizado em muitas lições por cosmovisão. Que significa o quê? As nossas vivências, elas constroem uma maneira com a qual nós encaramos as coisas. Nós aqui no canal, nós temos muitas coisas em comum, vivências em comum. Só que as nossas vivências, elas não estão separadas. Elas estão num grande liquidificador e às vezes é difícil a gente identificar o que é econômico, o que é político, o que é teológico, o que é linguístico, o que é científico, o que é social, porque na nossa mente se construiu uma coisa única. Uma coisa única. Então, cada pessoa tem uma cosmovisão.
de certa forma, cada pessoa tem uma ideologia individual, uma maneira de enxergar as coisas que é individual ou particular. Só que existem elementos dessa ideologia, dessa cosmovisão. No caso aqui, nós somos em 4. Nós temos o que dessa cosmovisão e dessa ideologia em comum? A vivência cristã. Nós temos o que dessa cosmovisão em comum? A maneira com a qual nós enxergamos o Cristo. Mesmo que elementos da nossa visão política, da nossa visão econômica sejam diferentes, nessa vivência comum é que nós procuramos uma identificação e procuramos um discurso religioso para passar para vocês aí do outro lado. Ficou tranquilo de entender? Agora, o que tudo isso, toda essa questão dessa ideologia tem a ver com a Páscoa? A Páscoa está relacionada com tempo determinado, que na língua hebraica nós chamamos de Moed. Essas festas são chamadas de Moedim. E existe a interpretação pura e simplesmente judaica sobre esse tempo determinado, e existe a interpretação cristã, que é onde a nossa ideologia, a ideologia de nós 4 e de vocês aí do outro lado, ela converge e ela se une. E o que essas meodim significam? E Pessah é uma meodim. E aí, logo mais, nós vamos entender essa questão da cosmovisão. A Páscoa, Pessah, sob a interpretação hebraica, ela reflete a libertação do povo de Israel. E alguns rabinos, eles associam esse cordeiro pascal, esse Corban Pessah, como uma Mashiach, mas outros tentam desvencilhar, e os cristãos associam especificamente ao Messias. Então, a Páscoa, na interpretação cristã, é a libertação do pecado. É algo maior, é a libertação do mundo do pecado. É uma moedinha, um tempo determinado. As festas judaicas, nessa interpretação cristã, ela tem 3 moedins, tempos determinados que já foram cumpridos. Primeiro, Pessah, Páscoa. O cordeiro pascal, ele morre. Hag Masot, ervas amargas já foram comidas, já foi se alimentado. Rabikurim, premissas. O Messias já ressuscitou. 4, na verdade, cumpridas. E Shafarot, derramamento do Espírito Santo. Trombetas. Yom Terumah. E tem a parte que estaria ainda que entendemos nós, os adventistas, que essa outra já teria se cumprido, que seria, nós já passaríamos a Shafarot, começaria trombetas, e o Yom Kippur, que seria o grande desapontamento de 1844. Então, nós chegaríamos aqui e teria se cumprido. Todas essas, até o Yom Kippur. As trombetas estariam em andamento, e o Yom Kippur começou em 1844. E falta uma festa agora, então, que não se cumpriu ainda. Sukkot, festa de cabanas. Dentro dessa interpretação cristã e dentro dessa interpretação associada com a interpretação adventista. Tudo isso são tempos determinados. Quando eu disse lá atrás que eu falei do Erev Rav, que saiu de lá uma multidão mista de nações, e nós temos aquilo que o Alexandre comentou da graça, que ela é ampliada para várias pessoas.
o evangelho, gente, não é um evangelho exclusivista. Muitas vezes o adventismo, se arvorando de que tenha uma verdade doutrinária, comete o mesmo erro que nós atribuímos ao judaísmo. Nós nos rotulamos como um povo exclusivo, como um povo que detém a verdade, e nós não entendemos que essa graça é para Erev Rav, multidão mista. São pessoas, acredito eu, até muitos ateus que ouvem a voz do Espírito Santo e nem sabem que é o Espírito Santo. É gente do candomblé, é gente do espiritismo, é gente do catolicismo, que nós temos o hábito de chamar de besta, porque existe toda uma interpretação do Apocalipse com relação à besta que emerge do mar. Então, nesse sentido, todas essas cosmovisões, em algum ponto, elas podem se alinhar e encontrar salvação. Em algum ponto. Ou seja, vai ter gente de ideologia de esquerda, ideologia de direita, ideologia de centro. Só que, em alguns pontos, isto é inconciliável com o caráter do Cristo. Então não dá para você conciliar racismo, nazismo, fascismo, discursos que justificam genocídio, tortura e outras coisas que são incompatíveis com o caráter de Cristo. Eu vou seguir na ponta da linha, senão a minha fala vai ficar muito longa. A Páscoa, quais são as instruções específicas que Deus deu a Moisés e a Arão? Gente, o autor lá na ponta da linha, ele vai trazer ele vai falar que eu não vou falar da festa, da Pessá, ponto por ponto também, que não é, vocês não vão ter tempo de falar isso. Mas o autor sintetiza, até de certa forma bem, essa questão que ele poderia dar instruções, olha, fuja assim, fuja assado. Não, mas ele utiliza a questão de passar o sangue no umbral, mas ele também explica detalhes de o que comer, de uma cerimônia, que depois vários simbolismos dela foram trazidos para a festa da Páscoa, que pode significar aquilo que eu já expliquei para vocês. Pode, na interpretação cristã, simboliza o Cristo, que vai nos libertar do pecado, e na judaica, a libertação daquele povo, naquele período lá mesmo. Então, nós vemos aqui uma instrução que nós podemos, por uma aplicação para os dias de hoje, entender. Bom, nós temos que entender. O sangue de Cristo pode ser um simbolismo justamente desse entendimento do caráter de Cristo. Justamente esse entendimento desse caráter de Cristo, que nós interpretamos, que é o símbolo de passar o sangue nos umbrais, é que vai nos dar a coesão dos elementos da nossa ideologia, da nossa cosmovisão, que são compatíveis e que são incompatíveis. Então, essa salvação de passar o sangue nos umbrais é uma reflexão correta, sincera e verdadeira de quem é Cristo, de como é o seu caráter e de como ele reflete o caráter do divino e de como nós devemos imitá-lo e de como nós devemos utilizá-lo para identificar o discurso evangélico verdadeiro. Seguindo na ponta da linha, para passar a palavra para Alexandre, o que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O autor da lição na ponta da linha, ele vai explicar, trazer a resposta, sempre vem depois a resposta do corpo. O êxodo deveria ser celebrado anualmente, ou seja, a explicação da festa da Páscoa, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito aos antepassados, que é a interpretação judaica, eles entendem que é apenas isso, mas também como uma atualização de um ato libertador de Deus para as gerações presentes, que é a interpretação cristã.
Essa deveria ser uma experiência renovadora para cada grupo. Aí ele vai citar Êxodo 12, capítulo 12, explica o significado da Páscoa. O juízo divino de destruição passaria sobre Israel, passaria por cima. Esse é o significado hebraico de Pessá. Ele está correto, passar sobre, pular, saltar, passar por cima. A celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar cada israelita dos atos de Deus, cheio de poder, graça que ele realizou em favor do povo. Agora eu passo a bola para o Alexandre. Obrigado, Ricardo. Ricardo tem falado bastante de ideologia, né? Não vou entrar na categoria, acho que dá de conversar, mas o papo seria muito comprido. Mas eu só acho interessante que às vezes a gente acha que a nossa ideologia, ele falou, bate tudo no liquidificador, né? Me deu a impressão de estar fazendo um pudim. Dá a impressão que a ideologia é aquele monte de ingrediente que a gente coloca no liquidificador, bate o ovo, o leite condensado, e aí você coloca na forma, cozinha e sai um delicioso pudim todo furadinho. Mas eu acho que a ideologia é muito mais um cuscuz paulista, sabe? É aquele resto de ralo, porque você está comendo e tem uma cabeça de peixe, um ovo cozido, um pedaço de queijo coalho e uma linguiça misturada. Quer dizer, está tudo ali numa massa que nem sempre é homogênea, né? E nem sempre uma coisa faz sentido com a outra. E quando você vê, nós somos seres recheados de contradição, né? Nós somos muito mais nojentos. Desculpa quem gosta de cuscuz paulista. Nós somos muito menos pudim e muito mais cuscuz paulista, porque nós somos seres recheados de contradição, né? E vamos ser seres recheados de contradição enquanto a gente existir nessa terra. Acho que é uma coisa da gente aprender a lidar com as nossas questões e conflitos ideológicos. A lição de segunda, ela tem por título a Páscoa, né? E aí o texto base está em Êxodo 12, 1 a 20, porque tem ali toda a descrição de como seria a Páscoa. A pergunta, ela pede quais são as instruções específicas que Deus deu a Moisés e Arão antes de Israel deixar o Egito sobre a produção da Páscoa, né? Ricardo já falou bem legal que Deus não fala para ele sobre como fugir, mas Deus fala para ele sobre como comemorar a Páscoa. E aí eu me lembro sempre, quando eu penso nessas festas, do Heschel, o velho Heschel, rabino, e de como o Heschel vai falar do processo de construção da fé e de quanto o judaísmo, né, ele é um rabino, e de quanto o judaísmo é uma religião de memória. E aí é entender que a gente não vai estar sempre no nosso auge espiritual. Segundo a concepção de Heschel, existe um processo para a construção da fé. Esse processo começa com o maravilhamento, né? O amazing é quando você olha e fica espantado com alguma coisa, você se maravilha com alguma coisa. Esse maravilhamento ele vai produzir em você temor, então você vai ter consciência de que existe um Deus maior do que você. Esse temor ele vai te levar, por fim, a um encontro com Deus, a um processo de construção da fé e a uma experiência de auge desse encontro com Deus. Só que você não vai estar sempre no êxtase, você não vai estar sempre no auge. É interessante quando a gente olha para o meio religioso, para o meio cristão, evangélico, as igrejas parede preta, tudo que for aí, como que parece que tem um esforço para se manter no ápice sempre, um esforço para se manter no auge sempre. Quer dizer, você tem que ter sempre o culto mais estimulante, sempre a música mais estimulante, sempre a mensagem mais dramática. E aí tem um pregador que vai lá e faz um apelo, e todo sermão tem que ter um apelo para ficar em pé. E aí sai o pregador e vai o cara para anunciar o hino, e vai anunciar o hino final e faz um novo apelo. Sabe? Dá a impressão que a gente tem que sempre estar no auge. E o Heschel, ele vai falar que a nossa experiência religiosa é muito mais assim, ó. A gente tem um pico, tem um auge, só que a gente vai ter momentos de vale também. Novos encontros com Deus e novos vales.
E o que segura a gente no momento do vale? O que segura a gente no momento do meio, né? Quando a gente não está no auge, quando a gente não está num evento espiritual. Porque, gente, de verdade, não é possível. A gente não aguenta viver nessa terra num êxtase espiritual o tempo inteiro. Se você está vivendo em êxtase espiritual o tempo inteiro, o seu culto ele perde sentido, ele perde racionalidade. Se você está vivendo num êxtase espiritual o tempo inteiro, você não vai conseguir cozinhar feijão, sabe? Você não vai conseguir parar para pensar nos boletos que você tem que pagar. Você não vai conseguir parar para pensar que você tem que lavar o feijão e deixar de molho. Não vai rolar isso. Então, existem momentos em que a gente só está vivendo. A gente não está levantando as mãos na igreja e olhando para o teto, nem falando em línguas. A gente está vivendo, cuidando da vida, cuidando das contas, plantando cebolinha, sabe? E o que segura a gente nesses momentos são os rituais. Então, existe um lugar para o rito. O lugar do rito é a construção de um monumento de memória. E esse monumento de memória é um ponto de retorno, é um ponto para onde você volta e você se lembra do que Deus já fez por você. As nações, elas vão ter os seus grandes mitos fundadores, né? Cada nação vai ter o seu mito fundador, o seu processo fundador. Se a gente for falar do nacionalismo brasileiro, né? O nacionalismo brasileiro vai ter alguns momentos fundadores. E aí eu não estou falando que eu concorde com isso, mas falando de momentos fundadores que foram construídos numa identidade de brasilidade. Então vai estar lá a Batalha do Guararapes, a Guerra do Paraguai, a figura do Tiradentes, a figura de declaração da independência por Dom Pedro, a figura da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Todas essas são cargas históricas recheadas de um viés político, de uma construção e de uma intencionalidade da formação de um mito nacional. E onde está o grande mito nacional hebreu, judeu aqui? E eu não falo do sionismo agora, né? O sionismo vai ter o seu grande mito fundador no processo do Holocausto, inclusive, e no processo do trauma do extermínio dos judeus na Alemanha nazista na Segunda Guerra. Eu falo do mito fundador da nação judaica lá no Êxodo. Então, do reino de Israel. O momento fundador, o núcleo histórico, aquele momento que é um monumento de memória espiritual, mas também social, ele está no Êxodo. E o pontapé do Êxodo é a saída do povo do Egito. E o que leva a saída do povo do Egito ao ápice, lembra do ápice, é a Páscoa. Então a Páscoa ela vai funcionar como um monumento de memória. É o momento do povo olhar e lembrar o que Deus fez por eles. E aí, quando a gente vai para a Páscoa, que é a questão 1, é interessante porque nós temos alguns elementos ali. Tem o cordeiro da Páscoa, cordeiro que é morto, que é sacrificado. Ele deve ser consumido por inteiro, ele não sobra para o dia seguinte. E esse negócio de consumir por inteiro é muito legal. Por quê, gente? Porque as pessoas não conseguiam comer um cordeiro inteiro. Tipo, eu moro aqui em Camorão. Eu e minha esposa aqui. Eu passei tempo aqui em Camorão, solito de tudo. Poxa vida, se eu tiver que comer um cordeiro inteiro na Páscoa, vai ser meio difícil e não pode sobrar para o dia seguinte. Quer dizer, esse evento ele é um evento necessariamente comunitário, coletivo. Sim, só um detalhe. Um detalhe é que tem umas diferenças das festas antigas e da moderna, né? Mas atualmente tem uma variável muito interessante. Eles leem, cantam, coisa e tal, mas tem um detalhe que eles tomam 4 taças de vinho. E não é todo mundo que aguenta 4 taças de vinho, e em cada casa o tamanho da taça de vinho é diferente. Pode continuar lá. Valeu, Ricardo. Mas então, assim, gente, e a Páscoa, qual que é a orientação que está ali em Êxodo 12? Se você não der conta de comer um cordeiro, vai no seu vizinho. Gente, você quer coisa que cria mais um vínculo de solidariedade, de pertença, do que comer junto ao redor de uma mesa, do que estar junto conversando, participando do rito, conversando e se fortalecendo. Eles estavam num momento de muita luta, num momento de muito desespero, num momento de vai sair daqui, não vai sair, o que vai acontecer agora?
E estar junto produz segurança, produz pertença, produz vínculo. Então, há uma comunidade ali. Outra coisa da Páscoa, gente, ela é para o povo hebreu, é para o povo judeu, só que ela vem carregada de uma universalidade, é para todo o povo. E quando a gente vai para o conjunto do texto, a gente percebe que ao longo do tempo e no futuro, o estrangeiro ele teria um lugar dentro da Páscoa também. O estrangeiro teria regras a respeitar diante da Páscoa também. Então, ela é universal. E esse aspecto universal da Páscoa é o que me leva a refletir que deveria ter lugar para o egípcio dentro da Páscoa também, que quisesse estar lá. A Páscoa, ela é um momento de juízo também. E o que a Páscoa ensina para nós é de que há um julgamento e é fundamental a graça para que sobreviva esse julgamento. Para que o anjo passe sobre, né? Para que a morte não entre na casa, é preciso que seja passado o sangue no portão, no umbral da porta, no portal da porta. Porque aquilo ali vai dizer que há uma justiça que não é da pessoa da casa. E aí é uma abordagem absolutamente evangélica, né? Absolutamente cristã. A gente entende que o Cordeiro é Cristo. E que o sangue de Cristo é um símbolo da sua graça misericordiosa. O cordeiro morre no lugar do primogênito. E aí, a outra relação evidente é a relação com outro monumento de memória, que é a história do quase sacrifício de Isaac. Não é a primeira vez que o cordeiro morre porque o primogênito viva. Se a gente volta algumas gerações antes da Páscoa, sobe Abraão e Isaac o monte, e para que Isaac possa descer do monte, é necessário que o cordeiro morra no lugar do Isaac. Então a Páscoa ela retoma uma linguagem e uma estética que ela era absolutamente compatível com a memória tradicional dos grandes marcos fundadores da nação de Israel. A lição de terça-feira, que diz Pessac, para agradar o Ricardo, que diz a Pessá, né? Êxodo 12, 17 a 23, fala ali do papel do sangue na celebração dessa nova fase. Eu já falei, né, que o sangue era passado na porta. O que eu quero destacar é um aspecto meio silenciado aqui. É claro, a gente já falou, né, do fermento, de que o pão ele era sem fermento. Por que o pão é sem fermento? O pão é sem fermento porque o povo está para sair do Egito. Então, tem uma história de que numa seca muito braba que teve numa região do Nordeste, o povo foi para a igreja, fez uma novena, fez uma peregrinação lá, uma romaria, e eles estavam querendo que chovesse, certo? Eles estavam orando, pedindo chuva, pedindo chuva, pedindo chuva. Mas só uma criancinha levou o que na mão, gente? Só uma criancinha levou o guarda-chuva. Ninguém levou o guarda-chuva, mas uma criancinha levou o guarda-chuva. Quer dizer, o povo estava orando, Senhor, nos leva para fora daqui, nos ajuda a sair do Egito, a gente quer ir embora, a gente quer ir embora, a gente quer ir embora. Gente, levedar pão. Durante a pandemia, eu entrei naquele surto coletivo de fazer pão caseiro, sabe? E eu comecei a fazer pão na pandemia. O Lúcio já comeu uns pão meu aqui. E assim, eu cheguei a fazer pão com fermentação natural. Eu cheguei a preparar o meu fermento, o meu levain. Cara, você não sabe o que é preparar pão com fermentação natural, que é o que eles tinham no tempo do Êxodo lá. Não. Você tem que alimentar a sua massa-mãe com farinha, você tem que amassar ela, você tem que dividir ela, você coloca mais farinha, coloca mais água. Você leva para fazer um fermento bom, você leva dias. Não é um negócio assim. Se preserva a massa-mãe do fermento por meses, por anos. Você só vai renovando a farinha ali.
Você tem que acordar o fermento antes de começar a amassar o pão. Daí você amassa o pão. Você deixa esse pão fermentando, às vezes, por várias horas para poder assar. Por que tem que comer o pão sem fermento? O autor da lição vai falar da questão do pecado, né? Do fermento como um símbolo do pecado. Jesus fala do fermento do fariseu. Tudo isso está certo, belezinha. Mas tem uma outra também. Se você acha que você vai sair logo, você não vai ficar amassando o pãozinho para deixar ele fermentando. Então ali era um demonstrativo da fé, era um lembrete da fé também. Ô povo, você vai sair. E não vai dar tempo de levar o pão fermentado. Faça o pão sem fermentar, porque é com pressa. É comida de quem tá em trânsito. Agora, outra questão que eu acho interessante e que eu gostaria de destacar aqui é o texto. Ele vai fazer a relação, né, do sangue do Cordeiro com o sangue de Cristo. É óbvia essa comparação. Do sangue como expiação do pecado, da morte expiatória de Cristo, do sacrifício substitutivo de Cristo. Mas tem uma figura que eu fiquei frustrado porque ela não aparece, que é o isopo, gente. O isopo, né, esse tempero amargo, que era usado para temperar o cordeiro, ele reaparece depois, em João 19, versículo 29. Quando Jesus está na cruz e lhe é levado vinagre aos lábios, esse vinagre era um vinagre amargo misturado com água e isopo. O mesmo tempero que era derramado sobre a carne do cordeiro lá na Páscoa, que deveria ser derramado na carne do cordeiro na Páscoa para o preparo do cordeiro no Êxodo, é o tempero que é derramado sobre o antitipo, sobre Cristo na cruz. É derramado sobre Cristo na cruz o isopo, está lá a figura da erva amarga misturada com vinagre. Então, o cordeiro, eu sou cristão, e o cordeiro da Páscoa, ele não fala só sobre o mito fundador judeu, ele fala sobre a promessa de um cordeiro que viria e que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a figura de Cristo Jesus. Passamos terça e a bola está com o Marcos André agora. Ricardo levantou a mão. Só uma coisa rapidinho, antes do Marcos começar. Quem acompanha o canal toda semana lembra quando nós demos uma defendida no Nietzsche, né? Quando o Nietzsche fala que Deus está morto, nós falamos que ele não está de todo errado. O Alexandre até utilizou a expressão seguinte: Deus, assim como Nietzsche diz, né, no sentido de Deus está morto no discurso do falso religioso, do falso sacerdote, que tem interesses econômicos, interesses políticos, interesses espúrios. Então, da mesma forma, utilizando o mesmo tipo de raciocínio, nós passamos o sangue de Cristo nos umbrais das casas de nossas famílias quando nós estudamos verdadeiramente qual é o caráter do Cristo. E quando nós aprendemos a utilizar esse estudo dessa natureza do Cristo para identificar os verdadeiros discursos religiosos que estão sendo propagados na sociedade e o que é da nossa ideologia ou da nossa cosmovisão que deve morrer. Pode seguir agora, Marcos. Obrigado aí, Ricardo, Alexandre. É isso aí. É muito simbolismo, né? Nós estudamos sobre os simbolismos na lição passada, né? E agora nós estamos nos deparando aqui com o simbolismo dentro do seu contexto, dentro da história, né? E na parte de quarta-feira nós temos o título Passando a Tocha, né? Que é um termo que nós utilizamos, né, para transferência do nosso legado, né? Talvez o título aqui pudesse ser legado, né?
é quando nós vamos transmitindo aquilo que, o conhecimento do Altíssimo para as gerações futuras, né? Então, a maneira como nós vivemos o Evangelho é um testemunho para o futuro, né? E aqui é interessante que a Páscoa, ela não deveria ser uma história contada, mas uma história vivida. E aí fica muito disso, né, de elementos, né, que nós vamos que são utilizados como símbolos, né, e que são importantes no desfecho, né, e a Páscoa hoje ela perdeu completamente nós perdemos completamente essa noção de Páscoa, né, como era na antiguidade, até porque hoje o cordeiro sangrento foi substituído por um coelho fofinho, né, e as ervas amargas, que o Alexandre destacou muito bem, que não poderiam faltar, elas foram substituídas pelo chocolate doce, né? E quando você dá um chocolate doce para uma criança, ela não questiona o motivo pelo qual ela precisa comer aquilo. Você dá chocolate, ela come, e se você der mais, ela vai continuar comendo. E então nunca um filho nosso vai chegar e perguntar: por que eu preciso comer esse chocolate, esse maldito chocolate aqui? Para que você possa explicar: olha, esse chocolate aqui é símbolo da amargura do Egito, esse chocolate aqui é símbolo de uma libertação. Nunca vai acontecer. Mas eles precisavam comer um pão sem fermento, ou seja, um pão seco ali, né? E uma erva amarga. E o filho: por que eu preciso comer essa erva amarga, pai? E aí era a oportunidade do pai sentar, e essa erva amarga ela é extremamente evangelística, né? E aí o pai precisava dar chocolate 100% cacau para as crianças, Marcos, na Páscoa. Então, é isso, né? A festa da Páscoa, né? Deus ordenou que a história ela fosse não só contada, mas vivida, transmitida de uma geração para outra, para que eles pudessem, né, entender o que aconteceu ali. Então, séculos depois, um pai poderia, o autor, estou lendo aqui o autor, né, um pai poderia dizer: vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. Então, no livro de Êxodo, vemos 2 vezes como os pais deveriam responder às perguntas dos filhos sobre a Páscoa, né? Está em Êxodo 12, que é a instrução, também no capítulo 13, e depois, lá em Deuteronômio também, diz lá, fala como deveria ensinar para os filhos, né? Transmitindo de geração a geração, lembrando dos umbrais da porta. Então, em Deuteronômio, os israelitas são lembrados de que deveriam contar a história do Êxodo de uma forma que as novas gerações a internalizassem como se fosse a jornada deles. E aí tem a citação aqui, né, Deuteronômio 26, que diz assim: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro. Com pouca gente ele subiu, né, para o Egito, e ali veio a ser uma nação grande, forte, numerosa, mas os egípcios nos maltrataram. Clamamos ao Senhor, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto e com sinais, com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, a terra que mana leite e mel. Então, relembrar aos filhos da história da Páscoa, ou de qualquer evento importante, né, da Bíblia Sagrada, os pais eram ajudados a lembrar que Deus tinha feito por eles e pelo povo. E contar essa história era significativo para quem falava e para quem ouvia. Então, a transmissão dessa história, né, fazia com que aquelas pessoas lembrassem do Deus que estava cuidando deles ali, né? Tem uma frase de Ellen White que eu gosto muito, que ela diz, né, quando nós nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus cuidou de nós no passado. Mas eu quero destacar uma coisa aqui, que eu considero importante também,
além das questões mais espirituais, né, trazer para as questões mais práticas, que é a questão do oprimido e do opressor, que Deus fala assim, eles foram oprimidos lá no Egito e por isso Deus os libertou com mão forte. Agora vocês estão entrando numa nova terra e vocês vão ser os fortes da terra. Vocês saíram da opressão e agora vocês são os fortes. Como vocês vão se portar como fortes? Então, Deus estava anunciando para aquelas pessoas que eles não deveriam ser como os opressores, né? Como acontece no exército, né? Que tem ou na faculdade, né? Que tem o calouro, né? Que é oprimido, que recebe o trote, né? Que é maltratado ali no trote, e ele fica aguardando ansiosamente para quando ele for veterano e fazer também da mesma forma com aqueles que vão entrar. Então, o povo de Deus sendo instruído a dizer assim, sejam misericordiosos, né? O sábado é sobre isso, né? O sábado é para o estrangeiro, porque vocês foram lá no Egito, vocês foram oprimidos. Então, Deus está nos lembrando aqui do valor da misericórdia. Não é porque nós temos força que nós devemos oprimir, não é porque eu estou no poder que eu devo oprimir o fraco. Então, isso é uma coisa prática que nós devemos trazer com significado para os nossos dias, para a nossa interação, né, com o mundo ao nosso redor. Não é porque eu fui oprimido, porque eu sofri dores, que alguém tem que pagar com dores. Né? A minha dor, ela não precisa se transformar em ódio, ela não precisa se transformar em opressão para outras pessoas. Então, Deus é um Deus de cura, é um Deus de libertação e um Deus que se levanta em favor do oprimido. Então, talvez, né, o povo estivesse muito mais... Deus se preocupasse, talvez, muito mais com a forma como eles iriam tratar os estrangeiros e tudo mais, do que exatamente como com a transmissão da história da festa em si. A história da festa, ela era importante na questão religiosa, mas Deus tinha outras formas de transmitir a religião. Mas a ideia de que um povo oprimido foi libertado por um Deus com mão poderosa deveria ser um lembrete para que eles não fossem opressores, né? Na parte de quinta-feira, nós temos o juízo divino, que foi a última praga, como eu já falei diversas vezes, né? Êxodo 4, versos 22 e 23, Deus diz claramente que Deus anuncia a praga, a saída do povo do Egito, ele anuncia: Israel é o meu primogênito. E se você oprimir o meu primogênito, eu vou matar o seu primogênito. Então, essa foi a primeira praga, porque Deus sabia que essa era a única maneira de tirar o seu povo do Egito. Porém, Deus transitou em outros atos de misericórdia, né, em outros atos de poder ali para que as pessoas pudessem, os egípcios pudessem ali ter consciência de quem era o Deus dos hebreus. E na questão do testemunho ali e tudo mais, né, que estava sendo discutido antes, será que os egípcios eles tinham oportunidade também? No capítulo 9, né, diz lá que eles, durante a praga das pedras, né, diz que alguns servos do faraó, eles guardaram os seus servos e o seu gado para que não fosse ferido, ou seja, eles já tinham fé nas obras de Deus, eles já estavam se convertendo, por assim dizer, né? E aí depois nós vemos que sai uma multidão, como o Ricardo já disse ali, né? Então, a última praga, eu creio, né, que da mesma forma algumas pessoas foram acolhidas também nos lares para que não fossem atingidos pela praga, né? E a última praga, ela foi radical, ela foi uma coisa terrível, né? Foi a morte dos primogênitos ali, e a única forma, né, de livrar os primogênitos
era sobre o sangue do Cordeiro que representava, obviamente, o sangue de Cristo, né? E aí eu quero destacar duas coisas aqui, né? O fato de que foi anunciada a morte do primogênito lá no capítulo 4, e nós estamos agora no capítulo 12, quando Deus executa o seu juízo contra o Egito, né? E mesmo assim, muitos primogênitos morreram porque, apesar do anúncio, apesar de tudo que havia sido dito, algumas pessoas não se preveniram, né? E eu quero lembrar que o salário do pecado é a morte, e a maneira como você está vivendo aí no seu lar hoje pode estar levando seus filhos à morte também. Se o sangue do Cordeiro não tem sido passado diariamente nas suas janelas, nos umbrais das suas portas, né? E os umbrais das portas hoje, né, hoje nós abrimos uma janela, né, através da televisão, através da Netflix e através do computador, nós abrimos uma janela para as maldições do Egito no meio da nossa sala, né? E eu não estou dizendo, não sou aqui contra você ver um filme, você ver uma série, nada disso, mas é preciso que os nossos filhos, a nossa própria natureza, ela esteja voltada para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para que, ainda que você esteja vendo um filme, você saiba diferenciar o que é violência, o que está acontecendo ali, né? Então, nós não podemos permitir de maneira nenhuma que o anúncio feito há 2000 anos atrás de um juízo que está prestes a ocorrer pegue a nossa família desprevenida, porque nós estamos ocupados com as coisas comuns da vida, né? E ainda eu quero encerrar com um pensamento, que é o pensamento de que se nos choca que crianças tenham morrido, que se nos choca pelo fato de que os primogênitos dos animais tenham morrido, se nos choca o fato de que servos do faraó que nem sequer tinham decisões a tomar no que diz respeito à saída do povo hebreu tenham morrido, eu quero lembrar do Filho de Deus que morreu, porque Deus leva tão a sério a nossa salvação e o que estava em jogo ali era a salvação do seu povo. Ele leva tão a sério a salvação do seu povo que ele sacrificou o seu primogênito. Lá no Egito, quando a vara da justiça de Deus passou, havia uma solução, havia um sangue passado no umbral que poderia proteger. Quando a vara da justiça de Deus passou sobre a terra, o seu primogênito estava pendurado na cruz e não havia nada que o pudesse defender da justiça que estava acontecendo ali naquele momento. O anjo da morte passou e não havia sangue que pudesse livrá-lo. Então, que possamos lembrar que a salvação é algo muito caro para Deus, é algo muito caro no sentido do preço que ele pagou, e é algo muito caro no sentido de que ele valoriza muito a nossa salvação, ele valoriza muito o processo da salvação no qual nós estamos envolvidos hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos fazer a nossa parte, né, no nosso lar e na nossa família. Alexandre, fica à vontade. Pessoal que vai pregar, o que gosta de pregar, pega o caderninho que o Espírito Santo usou o Marcos aí para trazer uma mensagem que dá de produzir um sermão, ó. O Filho de Deus, o primogênito de Deus, morreu no Êxodo. Porque em cada cordeiro que morreu, na primeira Páscoa ali, estava prefigurado o primogênito unigênito do Pai. Quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu assim como o filho do faraó, porque para o umbral da porta de Jesus não tinha sangue, né? Cara, isso dá um sermão muito bom. Isso aí. Por falar, já que você tocou nesse assunto, Alexandre, eu vou fazer aqui mais uma propaganda, né? Eu tenho um canal que eu já anunciei aqui, acho que ele está saindo até na descrição do vídeo, se eu não me engano, e atualmente eu estou dando um curso lá para você preparar sermão,
como você prepara uma introdução, um encerramento, né? E parte do que eu fiz aqui, eu utilizo lá, eu ensino a fazer lá, né? Como você faz uma boa introdução, como você desenrola o conteúdo do sermão e como você encerra o sermão. Então, se você gosta de pregar e gosta de pregar com técnica, né? Porque o que diferencia o bom pregador, é lógico que existe o talento também, né? Mas a técnica ela é muito importante. Então, se você quiser fazer um curso, eu já estou na segunda aula, não, terceira aula já, e é uma aula prática, né? Eu dei uma introdução ensinando como que faz e agora eu estou preparando um sermão passo a passo junto com as pessoas que estão acompanhando. Então, é uma forma que você tem de preparar um bom sermão e apresentar um bom sermão. Além de tudo, que a barba tá ficando bonitão, Marcos. Tá parecendo Ben Affleck, viu? Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Estudo adicional de sexta-feira, que vai, na verdade, mais uma vez, trazer aqui para a nossa prática diária, ao mesmo tempo, vai trazer uma Norgunta, né? Que o Ricardo sempre falava da Norgunta aqui. A primeira é assim: como entender, você aí, sábio, como entender que o Senhor foi justo ao matar os primogênitos do Egito e o mundo no dilúvio, muitos dos quais eram inocentes. É possível conciliar isso com o amor de Deus? E aí, pessoal, a gente está até discutindo essa pergunta, né? O Alexandre falou, vou pegar essa pergunta e coloco na minha caixinha da dúvida. Lá na caixinha da dúvida, né? Junto à árvore da vida, com Jesus Cristo, nós vamos poder ter um entendimento perfeito, uma resposta perfeita. Fala aí, cara. A gente comentou no começo, né? Sim. Vou ler, Mas manda o seu ponto de vista aí, Lúcio. O que eu estava falando é o seguinte, né? Se você olhar, né, diante, como foi comentado aqui, né? Será que todos os primogênitos, né, crianças, né, animais, eram culpados, tudo? E Deus é Deus. Ele tem poder de vida, ele tem poder, né, sobre o nosso sopro de vida, e a gente não consegue, às vezes, né, o humano, né, tenta antropomorficar Deus, né, trazer Deus para nossa forma e achar que Deus pensa do nosso jeito e que Deus está dentro das nossas regras e dos nossos pensamentos. E claro que isso é impossível, né? Deus é muito maior. Então eu penso que Deus tem poder, direito, né, de derramar sua graça, sua misericórdia a qualquer um, e ele derrama sobre todos. Então, se Deus ressuscitasse lá no céu, a gente achar um antediluviano lá, achar um primogênito de algum egípcio, né, ou estava pensando, talvez um habitante de Sodoma, né, é Deus, deixa Deus julgar cada um, e ele julga individualmente, ele não julga por grupo, por coletivo. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante que a gente já discutiu em outros trimestres, né? Lúcio, eu tenho certeza que nós vamos encontrar antediluvianos, eu tenho certeza que nós vamos encontrar moradores de Sodoma, isso com base em texto bíblico, inclusive, porque Jesus Cristo disse, né, que haverá mais misericórdia para os moradores de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades que viram milagres, né, e não se arrependeram. Então, não tenho dúvida de que a misericórdia de Deus ela é muito mais ampla do que os nossos quadrados, né? Nós costumamos prender Deus nas nossas coleiras, né? Como nas portas das nossas igrejas, aqui dentro é onde tem a salvação, mas a graça de Deus ela alcança muito mais do que nós podemos imaginar, né? Pois é, e o povo fica bravo aí na internet porque fala que a graça de Deus pode alcançar um ateu, né? Exato, então, isso aqui. Já tem antediluviano no céu, viu? Já tem antediluviano no céu. Por quê? Quem tem entendimento, para entenda. Enoque, né? Mas ele morreu antes. Ele morreu não, né? Ele foi trasladado. Mas é antediluviano, pô.
né? Mas é isso que é importante, pessoal, a gente se colocar no nosso humilde lugarzinho de criatura, servo do Senhor, né? Eu falo isso porque, como o Ricardo fala, né, nos discursos que a gente ouve por aí, às vezes nós queremos ser muito exclusivista, muito, né, justos e colocar o 0 e o 1, né, o binário lá da computação. Na verdade, nós queremos ocupar o lugar de Deus, fazer Exato. justiça, né? E assim, a justiça é algo de Deus, né? Tem um texto do livro de Jeremias que eu acho bastante legal, que ele fala assim: se você correr com cavalo, você pode correr com cavalo, você vai se cansar. Então, como que você pode querer entender a minha justiça? Né? Se você não aguenta acompanhar um cavalo na corrida, você também não vai entender minha justiça, que é muito maior, muito mais ampla. Então, é isso, né? Quando nós começamos a dizer assim, esse não tem salvação, aquele não tem salvação, nós estamos fazendo o que Satanás fez, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E até Jesus falou que não veio condenar, mas veio para trazer salvação ao povo. Então nós não temos que levar condenação, né? Chegar na casa da pessoa e falar, você vai para o inferno, você vai não sei onde, você vai... Não, a gente tem que levar salvação, né? Essa é a nossa perspectiva. A segunda pergunta diz assim: o que significa ser coberto pelo sangue de Jesus e o que o seu sangue nos purificou do pecado? O que significa, né, isso? Como podemos aplicar esse conceito em nossa vida diária? Sabe? Tomando aqui o exemplo, né, da lição sobre o sangue nos umbrais da porta, eu pergunto, será que quando colocou o sangue lá, todos tiveram tempo, sabe, de entender o plano divino da salvação, ou eles simplesmente tiveram fé, entendimento e tomaram uma decisão, sabe? Com certeza, as pessoas com suas tendências, com suas dificuldades, elas foram junto, né? O Ricardo quer falar, Ricardo? Sim. Fala aí. Nós precisamos desmistificar esse negócio de que a pessoa é salva pela convicção. Não é isso. O justo, Abraão teve Tzedaká imputada. Em Abacuque fala que o justo, que ele é justificado pela emuná. Emuná é uma expressão que não significa apenas e tão somente convicção. Ela é traduzida por fé, mas ela pode ser traduzida por cargo ou função. Significa que você será justificado por obra? Não. Significa que você atende o chamado para uma emuná específica, para uma convicção, para uma fé, para uma função, para um cargo específico. Então, a fé, ela pressupõe uma função, um ministério. A sua convicção, ela pressupõe uma função, um cargo, um ministério neste reino celestial, que também ele tem seus efeitos sentidos aqui, efetivamente, e agora. Então, esse sangue de Cristo que nos justifica significa o seguinte: ele morreu por nós, cumpriu uma parcela da lei que nós não podemos cumprir para que nós pudéssemos atender ao seu chamado e levar a boa nova. Esta função do cristão é levar a boa nova. Como que um ateu pode levar essa boa nova? Um ateu leva essa boa nova quando ele ouve a voz do Espírito Santo e ele funda uma casa de caridade, ele ajuda um necessitado e ele tem um sentimento de compaixão pelo próximo e pela sociedade. Isso é o Espírito Santo falando, isso é o Espírito Santo o chamando para uma função, mesmo que ele não saiba que é isso, mesmo que ele não saiba, ele pode ser ateu e ser um homem de fé, porque ele pode ter atendido a uma função, a uma emuná, a uma fé específica, mesmo que ele não tenha isso escrito, discursivizado de forma clara na sua mente, mesmo que ele não tenha subido num púlpito. Se ele ajudou o próximo,
Isso é uma forma de pregar o evangelho também. Ajudou a viúva, o órfão, o estrangeiro, né? Estive preso, me visitaste. Essa é a emuná de muitos aí que os cristãos às vezes acham que só por estar com a Bíblia debaixo do braço ele estará salvo, né? E a última pergunta vai completar ainda essa questão da prática cristã. Leia as seguintes palavras, né? Os seguidores de Cristo devem ser participantes de sua experiência, devem receber e assimilar a palavra de Deus, de modo que ela se torne a força que impulsiona a vida e as ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados à sua semelhança e refletir os seus atributos divinos. O Espírito e a obra de Cristo devem se tornar o Espírito e a obra dos seus discípulos, patriarcas e profetas, página 231. E aí vem a pergunta, como podemos então permitir que Cristo faça em nós o que esse texto descreve, né? Ou seja, que a semelhança, né, de Cristo seja impressa em nós. Eu tenho uma certa dificuldade, né, porque existem duas formas de interpretar isso, né? Então você é perfeito e divino como Jesus, né, como alguns buscam. Por outro lado, então não tem nada que eu possa fazer, mas o Ricardo acabou de falar, né? Nós temos o emuná. Emuná é aquela fé e ação, cargo e função, ou seja, é a graça e a obra trabalhando com um propósito coeterno, né? E não existe, não adianta você só fazer a obra pela obra para você talvez ganhar um cargo ou se mostrar para a sociedade, né? Então isso não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está colocando simplesmente assim, cada um é chamado, né? É enviado para um propósito e o Espírito Santo conduz a cada um. Cabe agora a cada um deixar-se, né, guiar por essa voz do Espírito Santo, deixar-se guiar por aquilo que Deus está chamando ele. Tá? Isso que eu acho que é importante a gente discernir nessa questão. E, pessoal, estudando a palavra de Deus, eu não sei, né, cada um tem sua experiência, mas ao estudar a palavra de Deus, o nosso ego, sabe, o nosso conhecimento, as nossas certezas, né, elas vão sendo questionadas, retrabalhadas. A gente já trabalhou aqui na analogia da caixinha da dúvida, né, muitas vezes a gente não entende as coisas e passa-se anos, e aí você vai lá e, olha, talvez agora eu entenda isso um pouquinho melhor. Então, assim, eu acho que o viver cristão é um processo que cada um vai desenvolver, a sua ideologia, né? Mas o processo cristão também é individual, cada um vai desenvolver o amadurecimento cristão. Então, cabe a cada um aí deixar-se guiar, estar disposto, escolher, porque quando os hebreus, né, escolheram ir para o deserto, eles não sabiam o que ia esperar lá, mas eles confiaram, né? Ou seja, eles tomaram uma decisão e deixaram-se guiar para umas terras, porque eles nem sabiam, né? Ainda vão ter muito, coitado, eles mal sabem eles que eles têm 40 anos que hoje está na história, né? Que eles vão passar muito tempo lá no deserto. Mas quando eles saíram de lá, eles foram pela fé, simplesmente pela fé, atendendo ao chamado. Precisamos ir, tá? Então que a gente possa entender os chamados que Deus está dando a cada um, né? Lembrando que o principal chamado é levar a boa nova, é levar esperança, é levar Cristo às pessoas. Beleza, pessoal? Encerramos então aqui mais o vídeo, 5º vídeo. Nos vemos no 6º vídeo, já quase na metade aí desse trimestre novo, onde nós vamos ver sobre a travessia do Mar Vermelho. Dando seguimento aí à história de Êxodo, agora o povo sai do Egito, mas o exército do faraó vai atrás. Vamos estudar um pouco mais sobre essa passagem aí, a partir de Êxodo 14, beleza? Antes de nos despedirmos, então, chamo aqui o Marcos André, que nos despede com uma oração. Isso aí. Vamos orar a Deus, então, mais uma vez. Santo e bom Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa e pelas experiências que nós temos aqui como irmãos. E a cada dia, Senhor, o Senhor nos tem dado a oportunidade de crescermos mais no conhecimento da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor nos faça crescer também espiritualmente, para que possamos viver tudo aquilo que temos aprendido aqui, para que possamos aplicar no nosso dia a dia as verdades espirituais que temos contato aqui através do canal, através da lição, principalmente através da Bíblia e do Teu Santo Espírito operando em nós. Nós te pedimos pela Tua graça que o sacrifício de Jesus
realmente faça sentido e que o sangue de Jesus possa estar sobre a nossa família nesse momento. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Então, nos vemos na próxima lição, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até lá.